Editorial. Antigamente, desgraçar a vida política de alguém era falar que fulano ou cicrano era boiola. Mesmo que não fosse, a fama corria e ele acabava sendo olhado com desconfiança por todos e sem saber por que estavam se afastando dele. Um dia, acabava descobrindo a fama que tinha, sendo que, na realidade, aliás, muitas realidades, o camarada era um tremendo pegador. A política rasteira é assim: cria-se o pior em torno da pessoa que quer se desmoralizar e começa a espalhar a fama devagarzinho até que ela cresça de forma a extravasar publicamente. No fundo, bem lá no fundo, é uma malvadeza. Mas é assim que a coisa funciona. Como esse negócio de ser gay agora virou moda e não denigre mais ninguém, é assim que se pensa modernamente, passaram a criar outros estereótipos para desgastar governantes, como, por exemplo, o fulano comprou 5 fazendas, 10 fazendas, e assim por diante. E foi assim que todo mundo virou fazendeiro. O Zeca, por exemplo, quando deixou o governo, estava, segundo a população, cheio de fazendas, sem ter um palmo de terra, a não ser um pesqueiro que ele já tinha muito antes de ter sido governador. Outros que passaram por cargos públicos também são acusados de virar fazendeiros. E foi assim que, diante desse denuncismo irracional que permeia a nossa política, arrumaram para o ex-governador André Putinelli um montão de fazendas. Chegaram a contar nos dedos as fazendas do Putinelli. Uma delas, segundo dizia, tinha como exclusividade a seguinte atividade: plantação de laranjas. Todos sabemos que em nosso estado a atividade é agrícola e pastoril, mas até uma pequena empresa de extração de sucos que por aqui existia, disseram que era do Putinelli. Enfim, neste estado agora você quer queimar um político, é só falar que ele comprou 1, 2, 5, 10 fazendas. E subjetivamente, o que se pensa quando essa conversa ocorre é que fulano de tal está roubando muito. Colocaram sigilo numa investigação que começaram a fazer a respeito das fazendas do Putinelli. Investigação essa arquivada no ano passado e que estão desenterrando hoje, porque estamos às portas de uma campanha política e, curiosamente, pediram sigilo de justiça sobre essa investigação para criar mais expectativa e prolongar o sofrimento do investigado. Ora, se o cara tem culpa no cartório, por que sigilo? Era para se abrir imediatamente, apurar e deixar de rodeios, provar para nós, eleitores, se o camarada deve ou não. Mas quando tornam as investigações que já foram arquivadas no passado, algo voltando a borbulhar,
aquela coisa requentada e transformam em segredo de justiça, colocam sob a cabeça do acusado a dúvida perante a sociedade se ele é ou não culpado. E nosso Estado é pequeno. Não é tão difícil saber quem tem ou quem não tem culpa no cartório. Acabou-se aquele conceito do indúbio pro réu. Hoje, qualquer um é culpado, esfolado publicamente, e ele que se dane, provando então a sua inocência. Quando prova, aquilo que não era nada virou um monstro perante a sociedade, e o político ou administrador que se dane. Aconteceu recente, um reitor da Universidade de Santa Catarina, que, preso coercitivamente, acusado de muitas coisas, esfolado nas redes sociais, não aguentando a pressão, se suicidou. É uma inquisição de imprensa com redes sociais, com interesses, com uma espécie de caça às bruxas, respaldada por órgãos que deveriam fazer tudo debaixo de um quieto, até que o resultado fosse, enfim, revelado publicamente. Acusa-se o sujeito e ele que se dane. Sou contra isso. Aliás, o Brasil precisa se posicionar contra isso antes que percamos os nossos grandes líderes, nossos grandes administradores, nossas grandes cabeças, e assim acabaremos caindo na mão dos espertalhões que manietarão a nação e farão do Brasil uma Venezuela, que começou com Chávez, chegou ao Maduro, e no futuro não se sabe ou se poderá prever aonde aquele país chegará. Bom dia.